Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre o comando de aparas do AutoCAD, que é o comando trim, que é um comando muito importante que é usado em diversos projetos em diferentes áreas. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui, essas quatro linhas aqui. E eu quero fazer o que? Esse retângulo a partir dessas linhas aqui. A mesma coisa aqui, eu tenho essa circunferência aqui. E eu quero apenas que o primeiro, o segundo e o terceiro quadrante sejam desenhados. E aqui, gente, eu tenho um exemplo que é um circuito elétrico. Que eu tenho aqui esse círculo aqui, e eu quero aparar o segundo e o terceiro quadrante. Se eu vier com o comando Erase, que é o comando que nós tínhamos visto nas videoaulas anteriores, que é o comando utilizado para apagar, eu clico aqui na borracha. Se eu passar o meu mouse aqui, nessa linha horizontal, o que vai acontecer? O comando Erase, ele vai apagar toda a linha. Não é o que eu quero, porque o que eu quero é aparar apenas essas pontas aqui. Para eu apagar essas pontas que aqui estão, eu tenho que usar o comando, que é o comando de apara, na língua portuguesa, e na língua inglesa ele é o comando trim. Lembrando que nós estamos usando a versão em inglês desse software aqui. Onde é que a gente acha ele aqui? No menu Modify, aparece aqui uma tesoura aqui. Essa tesoura ela é exatamente a opção do trim. Eu vou mostrar num exemplo mais à frente qual é a diferença que tem entre o selecionar objeto e selecionar algo. Para esses casos que nós vamos fazer aqui, nós vamos marcar a opção Select All. Basta que a gente aperte Enter, que se eu apertar o Enter, eu já automaticamente seleciono essa opção aqui que é o Select All. Aperta a tecla Enter. Vocês observam que a barra de comando vem escrito Trim e essas opções que aqui estão. É só agora nós passarmos o mouse. Vocês observam que agora que ao passar o mouse naquela extremidade daquela linha, eu observo que ela ficou com uma cor cinza mais clara. Dou um clique em cima dela. Faço a mesma coisa com essa horizontal aqui. A mesma coisa com essa vertical aqui, que eu vou fazendo, as aparas daquelas partes que não me interessam. Com isso aqui, eu tinha aquelas linhas, daquelas quatro linhas, eu obtive esse retângulo aqui. A mesma coisa, vocês observam que o comando ele ainda está ativado. Então, com relação a esse círculo aqui, como eu quero apagar os arcos do quarto quadrante, basta que eu posicione o mouse sobre ele, dou um clique, aparei aquele arco ali, e a mesma coisa eu vou fazer com esse arco aqui. E o mesmo aqui ocorre com esse circuito aqui, eu quero apagar esse arco aqui e esse outro arco aqui. Então, gente, esses três exemplos aqui é o exemplo usando o trim com a opção Select All. Vamos dar o ESC para sair do comando. Agora vamos observar essa situação aqui. Eu tenho aqui o desenho de uma engrenagem e o que acontece? No desenho dessa engrenagem eu quero apenas esse arco aqui, os outros arcos eu quero apagar. Então o que acontece? Se eu vier aqui na opção Trim e apertar o Enter marcando a opção Select All, o que aconteceria? Para eu ter apenas esse arco aqui, eu teria que aparar esse segundo arco aqui, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. É errado fazer esse procedimento? Não é. Mas vamos supor que essa engrenagem ela tivesse 100 ou 200 dentes. Ia ser um trabalho considerável fazer desse jeito. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar a tecla ESC, apertar a tecla ESC para sair do comando. Vamos voltar. É o comando Undo, que nós temos a engrenagem na posição que ela quer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no comando Trim novamente. Sempre temos que observar o que a barra de comandos não vai passar. O que ela pede? Para que eu selecione o objeto ou Select All.
Se apertar o Enter, é o Select All, que é aquele procedimento que nós fizemos anteriormente. O que a gente vai fazer é selecionar o objeto. O que significa o selecionar objeto? Selecionar objeto, nós definimos o limite de nossas aparas. Nesse caso, como eu só quero ter esse arco aqui, eu vou definir como limite de apara essa linha aqui, que eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele pede para selecionar esse objeto, então eu vou definir como meu outro limite essa segunda linha aqui. Uma vez que eu definir meu limite de apara, o que eu vou fazer? Agora eu aperto a tecla Enter para confirmar e ele vai ativar o comando para a gente fazer as aparas. O que acontece? Uma vez que eu definir os limites de apara, ele vai pagar tudo que estiver fora daquele limite ou dentro daquele limite. Ou seja, se eu quero manter apenas esse arco aqui, basta que eu clique fora, nos arcos fora, que eu vou selecionar eles e eu simplesmente aparei toda aquela parte que não me interessava. Dou ESC para sair do comando. Então, essa é a diferenciação que nós temos entre o Select All e a gente selecionar o objeto. Então, gente, agradeço a todos pela participação. Essa foi a nossa videoaula do comando Trim e até a nossa próxima videoaula.